Vamos lá, então começando. Banco relacional, banco NoSQL. Tenho lá meu SQL Server, tabelas, colunas, linhas, nome do cliente, ID do cliente. Isso é o que a galera está cansada de saber aí, vive isso a vida inteira praticamente aí com banco de dados. O que muda aí, Leandro, nesse mundo NoSQL que assusta aí um monte de gente, fica com medo, não sei o que é isso, é muita coisa, não gosto de mudar tal. Dá uma simplificada aí para essa galera do zero que nunca viu, nem sabe o que é o NoSQL. Cara, basicamente, o que muda. Na verdade, o que a gente precisa entender é que o NoSQL ele não se resume a um. Né? Hoje a gente tem mais de 225 bancos de dados NoSQL listados. Então, assim, cara, é impossível você conhecer todos, né? Se dominar todos, né? E aí, o que acontece? Dentro do universo do NoSQL, a gente tem uma divisão que a gente chama de classes, né? E cada classe de NoSQL, ela é desenvolvida para um tipo de necessidade, né? Então, a gente tem desde classes que são muito simples, né? Que guardam estruturas de dados bem simples mesmo, como é o caso do Redis, ou Reds, aí, a gente nunca acerta a pronúncia, né? Que é um banco de dados de chave e valor, ou seja, eu tenho uma chave e eu tendo essa chave, eu consigo fazer a query e pegar o valor dessa chave. Simples assim. Até lá na outra ponta, a gente tem um banco de dados que é uma classe que é o Graph, né? Ou o Grafos, né? Que é um conceito muito bacana que tem sido mais amplamente utilizado, mas ele é totalmente diferente de qualquer estrutura de dados que a gente tenha. Né? E por mais que ele seja baseado, essa é uma curiosidade também, baseado em um banco NoSQL, mas que é baseado em relacionamentos. Né? Então já é uma classe totalmente diferente que tem as suas aplicações. No meio dessas duas classes, né, que eu não vou dizer que é um intermediário ali entre uma e outra, mas ela segue um grau ali de complexidade de dado, escalabilidade, a gente tem um gráfico para mostrar isso, que é a família de colunas, né, a classe de família de colunas, ou column family, e a classe de documentos, né, que é onde o MongoDB especificamente se enquadra. Né? Então, no NoSQL, diferentemente do relacional, a gente tem que saber qual é o tipo de classe que a gente vai usar. Né? Então, como eu falei, cada uma delas tem uma aplicação. Né? A classe mais aderente para o maior número de casos de uso que a gente tem é o document. E é por isso que faz o MongoDB, que se enquadra na classe de document, ser o banco de dados NoSQL mais utilizado. Justamente por conta dessa abrangência que ele tem de casos de uso. Né? Então, eu preciso modelar ou preciso armazenar uma aplicação de e-commerce. Você consegue. Eu preciso armazenar transações bancárias para ser polêmico. Você consegue, né? Então você tem toda essa flexibilidade aí na classe de documento, né? Então acho que basicamente o que muda do banco relacional para os bancos NoSQL é justamente essa abrangência dessas classes, né? O meu primeiro contato com banco não relacional foi com o Neo4j, né? Que é o banco de dados de grafo, e logo depois eu passei a conhecer o MongoDB, aí, enfim, me especializei em MongoDB, mas navego nesse mundo NoSQL aí como um todo. Tá, então vamos lá. O leigo aqui, o estagiário, 200 bancos de dados NoSQL, coisa para danar, hein? Quem está inventando isso? Quem cria isso? As empresas mesmo ou código aberto, o cara inventa, agora eu criei um banco novo? É basicamente isso. É basicamente isso. A maioria dos bancos NoSQL, eles são open source, né? A maioria esmagadora, né? Eles são de código aberto e você tem ali comunidades que cuidam disso. Né? O MongoDB, por exemplo, ele é um banco de dados open source, mas ele tem uma empresa por trás, assim como o SQL Server tem a Microsoft e não tem o código aberto. Né? Então, você tem essa diferença. Então, o que acontece? Às vezes o cara tem uma necessidade, ou um grupo de usuários tem algum tipo de necessidade, vai lá, pega, faz um fork de um banco de dados que tá ali disponível,
e faz uma versão dele melhorando essas coisas. E aí ele cria um banco de dados, né? Ou se não, dentro de uma classe, ele fala, vou criar aqui do zero, né? E aí vai colocando funcionalidades para agregar ao negócio dele. Então, por isso que a gente tem essa gama toda, né, de bancos de dados NoSQL. Né? Então, são 220, atualmente está em 225 listados, claro, né, dividido ali, cada classe tem mais ou menos, né, mas tem bastante coisa por aí. Tá, então tem vários tipos no NoSQL, aí você falou que uns tem umas classes que servem para determinado tipo de dados, e aí o cara meio que precisou, tal, para a empresa dele, não tinha nada no mercado no NoSQL, criou, inventou, código aberto, etc, certo? E aí, então, hoje, um dev, uma empresa que está fazendo um sistema novo, o cara teria que, pelo menos, saber quais são as classes existentes, para ver o que ele está querendo na empresa dele, para tomar uma decisão aí de qual banco ele vai seguir, mesmo você já falando que a maioria acaba tendendo para o Mongo, porque é a classe Document que é a mais utilizada, correto? Exatamente, exatamente. O Mongo, a gente tem um conceito também agora onde os bancos não estão eles estão tanto o relacional quer se aproximar bastante do não relacional e vice-versa. Então, funcionalidades que já existiam nos relacionais, os NoSQLs estão incorporando e os relacionais também incorporando funcionalidades dentro do código deles, né? Mas o banco, por exemplo, de chave-valor, você no Mongo, você pode armazenar uma chave e um valor. Bom, você pode ter uma collection lá, né? E depois a gente vai chegar nesse ponto do que é uma collection, mas você pode ter uma collection que tenha só um armazenamento ali de chaves e valores, né? Mas ele não vai ter a mesma performance de um banco de dados dessa classe de chave e valor, como por exemplo o Redis, né? Então você precisa saber o que é que você vai querer armazenar e o que você vai querer extrair disso, né? Aí, como eu falei, o document acaba sendo a mais aderente por conta disso, de você colocar uma estrutura de dados muito maior ali e de diferentes estruturas, diferentes casos de uso. Né? Tá. E aí, entrando um pouco nessa classe document para os leigos, o que isso significa? Você fala assim, classe document, o cara que é relacional nunca viu isso, ele está perdido aqui fora ainda. O que seria esse? Legal, eu tenho um exemplo, assim, quem já viu, fez um treinamento comigo, eu vi o Silas aqui comentando, quem fez um treinamento comigo ou já viu alguma palestra, eu tenho um slide que fala, pô, quando a gente pensa em documento, o que a gente pensa? Um Word, né, um PDF, né, mas não é isso, um documento, ele é traduzido, né, aí a gente está fazendo um paralelo com o mundo relacional, como se fosse uma linha da minha tabela. Então, uma linha da minha tabela é um registro, ela tem lá os seus atributos, né? E o documento também vão ter os seus atributos. Só que a diferença de um dado de uma tabela é que você consegue, com um documento, ter os dados um pouco mais ricos. Né? O que eu quero dizer com dados mais ricos? Você pode agregar valores a esse documento, sem a necessidade, por exemplo, né, quando a gente está falando de document, de fazer um join. Né? Então eu não preciso ter uma coleção auxiliar para buscar dados de duas fontes diferentes. Eu consigo trazer para o mesmo documento, né, que seria o nosso registro, né, dados que num banco de dados relacional teria que obrigatoriamente ficar numa tabela separada, né, se a gente não quisesse ter nulo e tal. Certo, vamos exemplificar um pouco mais para a galera. Estou lá no meu SQL Server, criei uma tabela de cliente, código do cliente, nome do cliente, data de nascimento e um monte de informação. E eu tenho uma outra tabela separada com o endereço daquele cliente. Então vai ter algum lugar que eu vou linkar o código do cliente com o código do endereço dele. E aí eu posso cadastrar um ou mais endereços para aquele cara ali, desativar e ativar, etc. Isso é uma modelagem aí, padrão aí de SQL. No Mongo, isso ficaria como nesse document? Eu tenho um caso, um slide aqui que eu acho que a gente pode mostrar. Vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela. Um window aqui. Vamos lá. Apareceu. Basicamente isso que você falou.
né? Seria ali uma tabela de cliente, né? Uma tabela de cliente que teria essas partes em azul ali mais escuro, seriam tabelas auxiliares lá no SQL. Né? No caso do Mongo, eu posso trazer isso para dentro da minha entidade cliente. Né? Claro, a gente tem que tomar alguns cuidados nesse tipo de modelagem, né? Como, por exemplo, o tamanho do documento. Isso é muito importante quando a gente modela também. Então, um documento no MongoDB, por exemplo, ele tem uma limitação de 16 mega. É bastante coisa, tá? Eu só vi 2 vezes acontecer o estouro desse tamanho aí, mas pode acontecer, né? Dependendo de conforme a gente vai modelar e vai, por exemplo, colocar muitos pedidos ali dentro, aquele subdocumento que a gente chama, né? Ele pode crescer demais e impedir a edição do documento depois, né? E aí a gente tem esse modelo que a gente chama de embedado, né, ou agregado, onde eu trago as informações que estariam relacionadas com essa entidade principal para dentro dela, né, ou o modelo linkado. Né? Só que aí a gente tem um ponto-chave aqui, que o modelo linkado ele funciona muito parecido com o modelo relacional, só que a gente tem a questão de que a gente não garante integridade referencial. Né, o MongoDB ele não tem foreign key, ele não tem primary key, então você não consegue fazer esse tipo de garantia do lado do banco de dados. Né? Mas eu posso trabalhar. Né? E como que eu faria o link com isso? Aí é por parte da aplicação. Né? E eu sempre brinco que o desenvolvedor passa a ter muito, e isso é um paradigma para os DBAs, né? O desenvolvedor ele passa a ter muito mais poder na base de dados do que ele teria numa base de dados relacional, né? E, como diria o tio Ben do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, tem que ficar atento quanto a isso também. Não sei se ficou claro esse modelinho aí do slide. Deixa o aluno estagiário aqui, vai perguntar mais. Bora lá. Isso seria, vamos lá, no SQL, se eu fiz uma modelagem lá, sei lá, ruim, vamos dizer assim, para o modelo relacional, né? Botei tudo na mesma tabela, nome, endereço e etc. Aí duplico um monte de linha, você controla uma data, enfim. Isso ficaria algo mais parecido com essa modelagem do MongoSua, tudo como se fosse um tabelão. É isso que você está me falando que seria essa entidade lá? É exatamente assim. A gente modela pensando em evitar joins. A gente não quer ter join, entendeu? Então, a duplicação de dados ela é muito comum. Ela é um caso que a gente não pode mais ter vergonha, né? Porque, todo o meu background também, antes de 2014, lá, antes de eu entrar nesse mundo de NoSQL, era SQL Server. Então, você falar de duplicar dados era quase que um palavrão, né? A terceira forma normal, enfim. Então, é um paradigma que precisa ser quebrado, né? Você vai duplicar dado. E essa é uma coisa comum. E no SQL ia gerar um tabelão grandão, todo mundo ia ficar disputando lá, lock, enfim, a tabela ia ficar grande, o cara fazer o select, select com from, 1 bilhão de coisas para memória. Isso performa bem no Mongo? Esse tabelão é diferente do SQL? Como é que... Se ele funciona até hoje, está crescendo tanto assim, deve performar bem, né? Sim, não, performa bem, performa bem. Pra você ter uma ideia, read não gera lock no Mongo, tá? O que vai gerar lock é mesmo operação de escrita. E ele consegue lidar muito bem com essa, digamos, essa fila de alteração de documentos, né? Claro que a gente também tem estratégias do lado de desenvolvimento para otimizar esse tipo de lock, né? A gente tenta evitar ao máximo, mas uma vantagem que eu vejo nesse caso que o read não vai gerar um lock, né? As operações de leitura, né? Legal. Então, basicamente, relacional e NoSQL, nem entrar em Mongo ainda. A diferença principal aqui é um tabelão lá que performa bem, está tudo no mesmo lugar, duplica dado, mas você não precisa ficar saindo fazendo join, igual a gente tem no SQL Server. Certo? E, na verdade, isso é falando especificamente de Mongo. Né? O Mongo e também até alguns casos de uso do Cassandra também, que é outra classe. Né? A classe de documento, a classe de column family,
A Column Family ainda é mais ainda parecida com um banco de dados relacional do que o documento, né? Porque o documento tem uma estrutura diferente mesmo, né? Mas, basicamente, essas duas classes a tradução seria esse tabelão. Legal. E alguma outra pergunta que o pessoal costuma fazer de NoSQL para relacional, que eu não fiz aqui? Alguém tem alguma pergunta aí, galera? Alguém? Você já deve responder toda hora. Até o pessoal mandar aqui, se alguém mandar alguma pergunta, a gente faz aqui, mas deixa eu mostrar mais um exemplo aqui do meu slide. Um exemplo de modelagem, tá? O modelo normalizado, eu sei que acho que deve estar meio pequenininho, mas vou tentar explicar aqui. O modelo normalizado está aqui. Por exemplo, isso aqui seria um e-commerce, né? Existem N maneiras de se modelar isso, mas essa aqui seria um exemplo. Eu tenho lá uma tabela que teria produto, e esse produto ele tem 3 atributos que todos os produtos têm: um ID, um preço e uma descrição, certo? Só que, se eu for vender um livro, eu tenho atributos que são diferentes de se eu estou falando de um jeans aqui, no caso, de uma roupa, ou de um CD, né? Eu não sei quem compra o CD, o LP ainda, o pessoal ainda compra. Se bem que esses dias eu comprei uma fita cassete, cara, tá para chegar. E aí eles têm propriedades diferentes, né? Então você tem lá, no livro você vai ter o autor, o título e a data de publicação. No CD você vai ter o artista, o título, você pode ter uma tabelinha diferente ali relacionada com as músicas, né, daquele CD. A roupa, você vai ter o modelo, o tamanho, informações sobre cor, enfim, né? Como é que a gente faz isso no modelo agregado? A gente tem uma única coleção, né, no caso do Mongo, né, que teria o ID, o preço e a descrição num primeiro nível dessa coleção. Eu identificaria o tipo do produto e eu criaria um campo que seria o que a gente chama de subdocumento, que seria detalhes, e esse detalhe ele vai ter os campos ou os atributos, né, de cada tipo de produto que eu estou vendendo, né? E aí vem uma outra quebra de paradigma. O esquema não é da tabela, no caso, né? O esquema não é da coleção, que seria a nossa tabela, né, no relacional. O esquema é do documento. Então você pode ter documentos com esquemas diferentes. E aí ali dentro no DT eu posso ter como se fossem várias linhas ali dentro? Sim, você pode ter vários atributos, e se fossem, você pode ter um que a gente chama de array. Aí é meio que o relacionamento, é o tipo de relacionamento. Imagina que o detalhes, ele seria, desse jeito que ele está modelado aqui, ele seria um relacionamento tipo 1 para 1. Né? Então eu tenho um subdocumento dentro desse cara. Se eu quisesse ter um relacionamento de 1 para muitos, né, 1 para N, eu trabalho com um array. Então eu teria um array de subdocumentos ali, né? E o N para N a gente também tem, que aí eu teria 2 coleções e elas teriam o seu ponto em comum ali de cruzamento, né? Mas basicamente, quando a gente usa um subdocumento, a gente está fazendo uma tradução do modelo de relacionamento. Qual o tipo de relacionamento que a gente quer usar? Se for 1 para 1, eu vou usar um documento único, e se for 1 para N, eu teria um tipo array ali, né? E no dia a dia, pelas empresas aí no Brasil afora, é o dev que cria isso tudo, o DBA só chega, já tem lá... Normalmente o banco nasce, né, com sistema tal, começa a funcionar e talvez depois venha o Leandro para fazer um TANI ou para ajudar na infra e tal. Mas essa parte de modelar o banco normalmente fica com o dev, não fica? Sim, essa questão de modelagem, ela fica muito ligada ao dev, porque a gente modela diferente. A gente modela pensando em quais queries, em quais perguntas, né, eu vou ter que responder com aquele dado que está armazenado, né? Então, quanto mais fácil eu tiver o dado ali armazenado para responder as minhas queries, melhor eu vou estar modelado. Né? Por quê? No banco de dados relacional, a gente tem a garantia da álgebra relacional, né? Para ajudar a juntar os nossos dados ali. Né? No banco de dados NoSQL, a gente não tem isso. Então,
eu tenho que pensar em como otimizar o resultado das minhas queries. Obviamente, você tem casos e casos, né? Legal. Eu quero ter um throughput maior de escrita. Talvez um modelo muito agregado você tenha um pouquinho de problema. Uma pergunta aqui que entra agora no que a gente está falando. Até que ponto devemos evitar joys no Mongo? Tem joys no Mongo? Tem joy no Mongo, tem joy no Mongo. Foi uma coisa que eu vi ser apresentada, porque é de uma das versões mais novas, né? Acho que, se eu não me engano, a 3.2 do Mongo, mais novas. Né? Eu tô velho, então para mim o 3.2 ainda é novo. Mas eu torci o nariz, né? Quando eu vi isso, eu falei, putz, cara, os caras estão querendo, mas é aquilo que eu falei, é esse movimento dos não relacionais quererem ser relacionais e vice-versa, né? Mas a gente deve a todo momento evitar join, justamente por conta disso que eu falei. A gente não tem a álgebra relacional a nosso favor, tá? Então a gente não tem isso. E um dos maiores erros de performance, de xingamentos ao MongoDB é justamente por conta disso. Eu tinha o meu modelo relacional, ouvi dizer que o Mongo performava, fui lá, transformei todas as minhas tabelas em coleções e não funciona. Eu acho que você está no mudo, tá no mudo. A pergunta do Edson eu vou responder daqui a pouco. Tá, NoSQL, relacional, fechamos? Já Acho que deu para dar fechamos.